Depressão no trabalho. Pode até não parecer, mas o ambiente de trabalho, ele reserva vários aspectos, ele guarda vários aspectos que podem afetar a saúde física e emocional dos trabalhadores. Existe também o setor, que é o SESMIT, que cuida da saúde, a segurança do trabalho, que é uma área onde eles visam preservar a integridade física e emocional desses trabalhadores, desses funcionários, através de ações que previnem acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Logo, a depressão no ambiente de trabalho é um dos distúrbios psicológicos mais comuns e causam afastamentos, incapacidade laboral, sendo um dos temas que merece muita, mas muita atenção. Quando a gente fala então de depressão no ambiente de trabalho, nós estamos falando desse distúrbio, desse disfuncionamento psicológico de diversos níveis, caracterizado basicamente por uma condição apática. Assim como outras doenças e psicopatologias, a depressão ela também constitui uma lista de doenças relacionadas ao trabalho. E a depressão, ela é entendida como um distúrbio psicológico que tem em sua etiologia relacionada a aspectos do trabalho. Quando a gente vai procurar, por exemplo, as causas da depressão no trabalho, nós entendemos que esse é um fator de desenvolvimento ou de agravamento de um quadro depressivo. Diante disso, nós sabemos que alguns aspectos possivelmente presentes no ambiente de trabalho, eles configuram como fatores desencadeantes da depressão nestes setores. Alguns fatores seriam como a pressão, a exigência exacerbada, também situações estressantes por um longo período de tempo, complicado isso. Assédio moral e assédio sexual, então, nem se fale. O mau relacionamento interpessoal, bullying no ambiente de trabalho, que também é comum. Falta de reconhecimento e recompensa, horários mal distribuídos, excesso de trabalho e também riscos de acidentes. Qual seria então os sintomas da depressão quando a gente fala do trabalho? É necessário é bom identificar os sinais da depressão no ambiente de trabalho. Às vezes, a pessoa está acometida e que está acometida desse mal, ela atribui um modo como se sente ao estresse, ao cansaço, à perda de motivação, E muitos desses aspectos, eles não podem ser vistos como a sua condição, e sim como um sintoma. Então, um dos exemplos que a gente sempre dá aqui seriam os sinais da depressão. Por exemplo, quais seriam então os sinais mais comuns da depressão? A queda de autoestima, a apatia, prejuízo do sono, mudança no apetite, falta de interesse nas atividades laborais, falta de interesse nas relações pessoais, sexo, família, lazer, compromissos sociais. Também tem a dificuldade em se concentrar no trabalho, memória afetada, cansaço, fadiga, o choro frequente, o absenteísmo, a queda na produtividade. Tudo isso aí são fatos que podem contribuir sim com a depressão. Ainda a incapacidade ou dificuldade de realizar ou ainda finalizar tarefas laborais, aquelas tarefas corriqueiras do dia a dia. E as pessoas perguntam muito frequentemente, então como que a gente consegue evitar isso? Como é que seria umas dicas para que eu pudesse evitar a depressão? A gente sabe que um pouco disso é responsabilidade da empresa, que deve cuidar também da saúde do trabalhador. E isso inclui algumas atitudes que a empresa pode colocar como prevenção, eliminação de alguns fatores de risco, a inclusão também de melhorias
de programas relacionados à qualidade de vida. E isso também parte, quando a gente fala de qualidade de vida, parte do trabalhador, da pessoa. Quer dizer também que a empresa pode investir em medidas como treinamento de liderança. Isso aí proporciona uma boa relação entre funcionário e chefia. Além de a empresa também ter que ter bons líderes, tem que saber recompensar e reconhecer o trabalho dos funcionários, saber intermediar conflitos, identificar problemas e riscos à saúde precocemente. Isso aí é muito, muito importante. Além do mais, também pode investir em serviços especializados que auxiliam na prevenção em depressão, né, no ambiente do trabalho. Um deles um dos programas seria a famosa ginástica laboral. Olha que interessante, né? Atividades físicas, elas beneficiam o humor e o bem-estar, bem como também atividades psicológicas, né? Ajudam o psicológico da pessoa, auxiliam na identificação e eliminação de riscos emocionais e podem encaminhar também para a psicoterapia ou mesmo realizar dinâmicas e palestras motivacionais. De outra forma, o funcionário ele pode buscar um estilo de vida saudável. Isso através de uma melhora na sua alimentação. Ele pode realizar atividades físicas com uma certa regularidade e coisas que lhe deem prazer. Pode buscar o lazer. O descanso também é muito importante. E também ter bons momentos fora do trabalho. Olha só que interessante isso. A gente sabe também que é preciso que o funcionário saiba se desligar dos problemas do trabalho quando estiver na sua casa, junto dos seus. Por quê? Porque é preciso trabalhar para viver e não o contrário. Não viver para trabalhar. Tem uma diferençazinha aí. Infelizmente, mesmo havendo medidas preventivas, há pessoas que são predispostas a desenvolver um quadro depressivo. Isso aí é bem verdade. E desta forma é preciso saber não somente como evitar, mas também como lidar com a depressão em todos os ambientes e principalmente no trabalho, que é o tema aqui do nosso momento. O primeiro passo é identificar o quadro para que não haja intervenção na equipe como um todo, na cultura organizacional e ainda no próprio funcionário acometido do mal. A intervenção pode incluir palestras, reuniões, né, e medidas de conscientização para que os colegas saibam lidar e ajudem a pessoa acometida a enfrentar a depressão da melhor forma possível. Por haver uma necessidade de remanejo de cargo, já que o funcionário com quadro depressivo se vê em dificuldade de concentração, isso pode acontecer também. Ele pode ter a dificuldade de concentração, de produtividade e ainda de atenção, entre outras coisas. Então pode ter até um certo remanejo aí, dependendo da situação da pessoa. Outra possibilidade da empresa é encaminhar e custear o tratamento psicológico do trabalhador. Isso é interessante também. A empresa também pode intervir diretamente nos fatores de risco. De que forma? Promovendo um ambiente de trabalho com condições adequadas para contribuir com a melhora do funcionário e para evitar novos quadros de depressão no ambiente de trabalho.